Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, capítulo 11, dos versos de 1 a 11. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez por estarmos na tua casa. Assim como tu já falaste ao meu coração, que tu venha iluminar a mente da tua igreja, que vai ouvir a tua palavra que será proclamada dessa noite. E que tu abra o entendimento, e que não só possamos ouvir, mas viver e praticar a palavra que será proclamada. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Hoje nós comemoramos, como eu falei no início do culto, o Domingo de Ramos. E o texto que nós vamos ler é o seguinte: quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfage e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 de seus discípulos e disse-lhes: ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar por que fazeis isso, respondei: o Senhor precisa dele e logo o mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: o que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho, sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus o montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos. Tanto os que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Palavra do Senhor, meus irmãos. Eu quero convidar você nessa noite a meditarmos no seguinte tema, e eu gostaria que o presbítero Tiago colocasse aí o tema: bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o que vem em nome do Senhor. Jesus sobe em procissão a Jerusalém na semana da Páscoa, a principal festa dos judeus, com destino ao templo, montado em um jumentinho. A escolha da montaria é parte de uma ação simbólica na esteira dos profetas do Antigo Testamento, evocativa da palavra, conforme o texto de Zacarias 9, de 9 e 10, que diz: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações, o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde Eufrates até a extremidade da terra. Jesus, naquele momento, estava, de uma certa forma, provocando as autoridades religiosas judaicas. Em um aberto desafio, a sua liderança infrutífera, corrompida, imprestável, condenada a passar, conforme se vê na sequência do capítulo. Jesus era o Messias esperado, meus irmãos, o rei que vem em nome do Senhor. Mas como vem Jesus? Como as pessoas viam Jesus? Como chega à cidade santa? Como Jesus entra em Jerusalém? Jesus vem sem pompa, sem coroa, sem cetro, sem manto, no animal emprestado para ser entronizado numa cruz. Que tipo de rei é esse que as pessoas tanto esperavam? Um rei que contradiz tudo que os judeus esperavam, que contradiz toda aquela imaginação que os judeus esperavam.
Jesus não tem o menor interesse nessas coisas do privilégio, do prestígio, do aparato. Tudo aparência, tudo encenação, tudo mistificação e manipulação. Todos os reis nus, são nada. E Jesus não precisa de que nenhuma criança o aponte e diga: esse é o rei. Jesus vem sem poder, sem arma, sem exércitos. Seu séquito é composto de um bando de João ninguém, de lealdade muito duvidosa, diga-se de passagem, de ligação muito débil com ele, de amor muito, como podemos dizer, amor michuruca. Logo vão abandoná-lo, deixando-o sozinho. É esse tipo de gente que acompanhava Jesus, é esse tipo de gente que estava atrás de Jesus, pessoas que não eram leais, queriam estar ao lado de alguém que lhe propusesse ou te dessem benefício. Quantos de nós já passamos por isso? Fomos abandonados, fomos deixados de lado. Aqui ninguém tem a pretensão de ser igual a Jesus, mas Jesus naquele momento está se apresentando como o rei, um rei sem pretensão de poder terreno, sem querer privilégios e benefícios, sem querer tomar o reinado de Herodes, sem querer tomar nada. Simplesmente Jesus veio cumprir a missão a qual ele foi chamado. As pessoas não viam Jesus com intenções de fazer nenhuma revolução política ou social. Não tinha planos de tomada do governo pela força. Não tensionava conquistar pessoas por imposição. Ele sabe que violência só gera violência. E é essa palavra que nós temos para você nessa noite. É essa palavra que nós temos. Violência gera violência. Extremismo gera extremismo. E nós precisamos de paz, precisamos de amor, precisamos de amar ao nosso próximo, sem interesse, sem querer nos dar bem, sem querer achar que eu vou me aproximar de fulano ou de Beltrano para me dar bem, para ficar, como dizem aí na gíria, bem na fita. Que tipo de pessoas, de amigos eu tenho? São amigos leais? São amigos que vão estar comigo, quer seja na tristeza ou na alegria? É necessário você refletir nessa noite. Quais são os tipos de amizades que você tem? Com quem você pode confiar? Com quem eu posso confiar? Com quem eu posso contar nas horas difíceis, nas horas turbulentas? Jesus, ele entrou em Jerusalém em cima de um jumentinho, nunca montado, e as pessoas abanavam os ramos, dizendo: Hosana nas maiores alturas. Jesus foi festejado como rei. O rei está entrando em Jerusalém, mas na hora que a coisa pegou mesmo, todos fugiram. Todos deram as costas para Jesus. Todos deixaram Jesus só. Às vezes você se sente sozinho, você se sente abandonado, mas Jesus está do seu lado. Jesus não te abandona. Esse Jesus que foi abandonado por homens, até mesmo pelos seus discípulos, Ele jamais vai te abandonar. Ele jamais vai deixar você sozinho. Tem um louvor, essa semana, o reverendo Juarez Marcondes, secretário executivo do Supremo Conselho, mandou um relógio de oração
para o nosso presbitério, e o secretário executivo do nosso presbitério mandou para o grupo do presbitério, eu mandei para o grupo da igreja. E aí eu escolhi 3 momentos de 20 minutos, 3 momentos de 20 minutos para poder estar orando pelo nosso Brasil. Só que eu escolhi 3 momentos das 11 ao meio-dia. Que eu falei, vou fazer de uma vez só. E aí, Deus tocou no meu coração, eu peguei a televisão, comecei a orar, e botei no YouTube, e botei os louvores. E aí eu comecei com aquele louvor, Ninguém Explica a Deus. Eu escolhi esse, comecei por esse, Ninguém Explica a Deus. Aí deixei automático, e foi tocando. Aí vinham os louvores entrando automaticamente, eu ali orando, falando com Deus, chorando, me derramando na presença de Deus. Aí quando de repente entra um louvor, que Deus se importa comigo e com você. Vocês já ouviram esse louvor? Vocês que estão aqui. Ele se importa com você. E aí o clipe era uma pessoa, um homem, vestido de Jesus, e ajudando as pessoas. Aí, as pessoas não viam ele, na realidade, né? Era o clipe, claro, as pessoas não viam ele. E ele ajudando aquelas pessoas. Aí vem o gari, botando no caminhão de lixo, ele vai lá e ajuda o gari a botar. Aí vem a criança que está estudando, ele ajuda a criança a estudar, mas a criança não vê, ninguém vê ele. Mas ele está ali do lado. E Jesus está do seu lado agora, meu irmão. Jesus se importa com você. Jesus quer o seu bem. Ele não olha para as nossas imperfeições. Nós somos miseráveis, nós não merecemos absolutamente nada. Nós somos salvos pela graça irresistível do amor de Cristo. A salvação não é meritória, mas Ele se importa comigo e com você. Ele não te abandona. Ele não te deixa sozinho. Saiba disso. Na realidade, ele vem com o mundo para pôr fim a toda violência, inclusive aquela associada ao sagrado, que nada tem a ver com o Deus vivo e verdadeiro. E aí vem uma palavra para você, meu irmão e minha irmã. Jesus vem sem politicagem. Com Jesus não há jogo, não há esquema, não há negócio. Quem realiza ministério dado por Deus não faz essas coisas erradas, escusas, é tudo às claras, sem cabalas. Jesus não aceita esquema, não aceita negócio, não aceita barganha. O evangelho da graça barata não é com Jesus. Esse negócio de prometer cura, de prometer prosperidade, de prometer coisas, não é com Jesus. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tem um pessoalzinho aí que acrescenta por conta própria, e vós vencereis. Jesus não disse isso. Ele disse, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu, Ele venceu a morte. Tenha bom ânimo. Ele conhece o seu caminhar, conhece o seu deitar, o seu levantar. Jesus conhece as nossas necessidades. Ele sabe o que faz. Basta você crer. Basta você entrar no seu quarto e experimentar Jesus. Eu tenho dito isso aqui, meus irmãos. Vida com Deus não é um show pirotécnico. Vida com Deus não é um show para que todo mundo veja. Vida com Deus é algo íntimo, secreto. Vida com Deus é algo que você precisa experimentar. Eu preciso confessar aqui a irmã Blanche vai brigar comigo. Eu preciso confessar um negócio que eu fiz lá em casa essa semana. Mas a culpa foi meio a meio. Não foi minha somente, não. A Selma ganhou uma planta
da irmã Blanche. Eu não sei o nome, confesso, desculpa, eu não sei o nome. Eu sou leigo nessa questão de planta. E a Selma viajou para o Rio. E aí, eu não sei porque eu entrei no assunto de planta com a Selma. A Selma falou assim, amor, você viu a planta que está aí na sala? Eu falei, que planta? A planta está lá na sala, em cima de um banquinho. Eu falei, que planta? Essa planta que está aí atrás do sofá. Aí eu fui olhar a planta se estava murchando já, né? Ela, amor, minha planta vai morrer. Aí eu falei assim, pode deixar que se ela morrer, eu me culpo. Eu falo para a irmã Blanche que a culpa foi minha. Aí ela me deu as instruções. Ela falou, ó, pega o vasinho que está debaixo da planta, limpa ele, joga água filtrada e bota o vaso da planta dentro desse vaso, bota lá na cozinha, em cima do banquinho, abre a porta, né, o basculante da porta, deixa o ar entrar, para ver se ela recupera. E eu segui as instruções rigorosamente. Aí mostrei a planta para ela, como estava ontem, murchinha. Irmãos, quando eu acordei hoje de manhã, a planta já estava ficando em pé. Quando eu saí agora para a igreja, eu liguei para ela, feliz da vida, falei, amor, aqui, ó, a planta voltou. Já está em pé de novo. A folha que estava murcha, já está em pé de novo. É assim que é a nossa vida, irmãos. Nós precisamos da fonte de água viva, porque senão a gente murcha, a gente morre espiritualmente. A gente precisa de Jesus 24 horas. A gente não pode deixar de beber da água da vida, de comer o pão da vida, porque senão a gente morre espiritualmente. Igual a plantinha lá, só foi eu botar água ontem, por volta das 6 horas da noite. Quando foi hoje de manhã, a planta já era outra. Agora de tarde já está outra, já está em pé de novo. E assim somos nós. Nós precisamos de Cristo. Precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Precisamos orar, buscar, nos converter dos nossos maus caminhos. Aí então o Senhor vai ouvir a nossa voz, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Nós precisamos ter essa vida. Nem os anseios e aclamações populares seduziram Jesus. Nada o desviou do seu alvo, do seu compromisso exclusivo com a vontade do Pai. Afinal, massas indiferenciadas, inconscientes, não são confiáveis. Uma hora você pode estar sendo aclamado pela multidão, outra hora você pode estar sendo cancelado. Hoje em dia eu uso muito esse termo, né? Hoje de manhã eu falei das mulheres empoderadas, hoje à noite agora eu estou falando do cancelamento, né, Rafael? A pessoa é cancelada, né? Se ela fez algo de errado, ela é cancelada. Jesus não se desviou do seu alvo. E de mais a mais, o trato de Jesus é com o indivíduo, pessoas únicas e irrepetíveis, não com o povo algum. Ele quer discípulos e seguidores, não multidões indo atrás dele. Jesus quer pessoas compromissadas com o seu reino, discípulos. Ele não quer a multidão. Eu já falei aqui, Jesus, ele se relacionava com a multidão, mas ele tinha 12 discípulos, 3 amigos e um somente era amado. Já perceberam como as coisas vão afunilando? Ele se relacionava com a multidão, mas tinha 12 discípulos, 3 eram íntimos e um somente era amado. E assim você deve ser. Nós precisamos nos relacionar com todo mundo. Mas nós temos que ter um convívio com poucas pessoas, ser íntimos de menos ainda, e ter uma pessoa que a gente confia. Nem tudo você deve abrir, nem tudo você deve falar. Muito cuidado.
Ele quer discípulos seguidores, não multidões indo atrás dele. Jesus vem em nome do Senhor com humildade e simplicidade, em espírito de serviço e de entrega da própria vida, para cumprir missão da salvação, proporcionar ao mundo liberdade e paz. Percebam que, de uma semana para outra, onde Jesus entrou em Jerusalém, sendo aclamado rei, ao rei nas maiores alturas, de uma semana para outra, Jesus foi orar no monte, e ele chorou, e disse o quê? Pai, afasta de mim esse cálice. Mas logo em seguida ele diz, seja feita a tua vontade. Essa deve ser a nossa oração. Esse deve ser o nosso desejo. Essa deve ser a nossa vida. Seja feita a tua vontade. E Jesus não é o nosso empregado. Ele não é o nosso mordomo. Ele não está à nossa disposição. A nossa oração ela precisa estar de acordo com a vontade do Pai. Eu preciso estar no centro da vontade de Deus. Preciso buscar de Deus aquilo que Ele quer para a minha vida. Jesus vem trazendo o reino de Deus, concretizando esperanças alimentadas de longa data. Não seria a reconstituição do reino de Davi, nosso pai, que o reino de Jesus é o mesmo desse mundo. Não é o mesmo desse mundo, mas seria aquilo de que o ser humano realmente necessita. Reconciliação com Deus pela mediação de Cristo do Senhor, vitorioso sobre a morte e todo o mal. Bendito seja, hosana nas maiores alturas. Nós, seres humanos, necessitamos de reconciliação com Deus sempre. Nós, seres humanos, precisamos de reconciliação com Deus por toda a vida. Nós, seres humanos, precisamos nos reconciliar com Deus sempre, buscando sempre fazer a vontade do Pai. Pense nisso, meu irmão e minha irmã. Pense nisso no dia de hoje. Que o rei Jesus, que entrou em Jerusalém em cima de um jumentinho, onde a multidão estava naquela expectativa que ele era o rei que viria libertar o povo politicamente. Jesus entrou em Jerusalém com o foco da cruz, com o sentimento e a missão de morrer na cruz por mim e por você. Que nessa semana nós possamos refletir sobre essa data e que na sexta-feira, no domingo, sexta-feira nós possamos refletir sobre a morte de Jesus e no domingo que possamos refletir sobre a ressurreição. Jesus está vivo, Ele reina, Ele não está pendurado numa cruz. Ele vive e reina, a cruz está vazia, a cruz vazia é sinal de vitória. Ele vive e reina para todo sempre, esperando o momento para vir buscar a sua igreja, para reinar com Ele eternamente. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe durante essa semana abundantemente.